Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para a outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde queres que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Outra vez um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Esse evangelho está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Essa passagem aqui aconteceu provavelmente um dia depois da cura da sogra de Pedro. A palavra de Deus vai dizer que todos vinham até a casa da sogra de Pedro porque ali perceberam que havia uma cura. Esse mestre da lei, esse escriba, né, ele se achega em Jesus, né, e aí pede que quer segui-lo. Mas veja, ele não chega que nem os demais discípulos que chegam e vão seguindo Jesus. Não, ele chega já na sua soberba e vai se anuncia para Jesus. E Jesus lhe dá um banho de água fria, dizendo: as raposas têm suas tocas, né? As aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Qual é a analogia que Jesus quer fazer aqui entre a raposa e as aves do céu? Jesus está tentando mostrar para esse escriba que a toca da raposa é o seu coração, onde existem muitos pecados, onde existe esse desejo de lucrar até mesmo com os milagres de Jesus. E as aves do céu, ele está dizendo aqui, mostrando que há uma soberba no coração desse homem e que, portanto, não tem lugar para com Jesus, porque Jesus não é soberbo, Jesus não ensina a soberba, Jesus ensina para viver na simplicidade, né? E, segundo São João Crisóstomo, essa resposta não era para afastar o escriba, não. Era para alertar. Aliás, isso é uma coisa que Jesus faz constantemente com seus discípulos, com seus apóstolos. Sereis presos, sereis condenados, né? Jesus nunca prometeu sombra e água fresca, água de coco, né? Um lugarzinho bom na praia com uma brisa. Não, Jesus sempre alertou os seus, né? E Jesus aqui fala, né, da raposa, porque a raposa é muito enganadora, a raposa é muito astuta, a raposa anda por caminhos tortuosos de maneira furtiva, né? E não é o que Jesus ensina, não é o que Jesus quer para os seus discípulos. Mas então por que Jesus fala para esse outro discípulo: vem e segue-me, e não falou para o primeiro, né, que é o escriba? O escriba, já vimos que era aquele soberbo, né, que estava tentando lucrar. Esse segundo já não chamou Jesus de mestre, chamou de Senhor, já o tinha por Senhor. Então ele pede: Senhor, deixa que eu enterre meu pai. Jesus fala assim: não, deixa os mortos que enterrem os mortos. Jesus aqui está falando que é preciso que ele abandone a vida velha, até mesmo os seus, para estar com ele. Esse daqui é um chamado radical. Não é o mesmo chamado que nós, pais de família, por exemplo, temos. Não. Esse é o chamado radical para seguir Jesus, porque Jesus entendia que naquele coração havia bondade e o desejo sincero de segui-lo. Então Jesus fala: deixe os mortos que enterrem seus mortos, simbolizando que morto é aquele que vive no pecado, é aquele infiel. Então deixa lá a tua família, né? Cuidar do teu pai até que ele morra e depois que enterre seu pai. É esse o convite que Jesus nos faz nesse dia de hoje para segui-lo. E também a reflexão para que nós aqui possamos identificar em qual desses dois personagens nós nos encaixamos, né? Fazendo, é claro, um exame de consciência muito sincero. Eu sou como esse escriba que quer seguir Jesus pela fama, pelo status, pelos milagres, ou como esse discípulo seu que eu tenho como Senhor? Pense nisso. Faça um bom exame de consciência nesse dia a respeito disso que Jesus está mostrando nas palavras. Deus te abençoe.